O sangue, parte 2, Novo Testamento. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Lembro, quando estive anteriormente na Inglaterra, com o Sr. Sankey, em 1875. Recebi uma carta de uma senhora que dizia que tinha lido sobre nosso trabalho na Europa e estava muito animada e pensava que seríamos usados nesse país, que ultimamente tinha lido um de meus sermões sobre a expiação e tinha renunciado a toda a esperança. Dizia: onde Jesus nos ensina que somos salvos por sua morte e sofrimentos? Isso Jesus nunca ensinou. Sabem o que faço quando recebo uma carta assim? Vou à minha concordância bíblica para tirar mais textos e prego sobre a expiação mais que nunca. E se vou a algum lugar onde não creem na expiação, prego sobre ela mais do que nunca. A ideia de que Cristo não ensinou a expiação é estranha. Se vocês leem cuidadosamente o Evangelho, verão que, em realidade, Cristo não ensinou nada mais que isso sobre o caminho da salvação. Olhemos o princípio de seu ministério, quando desceu ao Jordão para ser batizado por João Batista. Quando se apresentou, o que lhe disse João? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os estudiosos da Bíblia nos dizem que a partir da instituição da Páscoa em Israel, não menos de 1 milhão de cordeiros eram sacrificados pelos judeus cada ano para a ceia da festa. Contudo, jamais se fala de cordeiros, sempre do Cordeiro. Durante 1500 anos, Deus estava educando os judeus a respeito desse ponto. E quando João começou sua pregação, exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. O que Cristo ensinou para Nicodemos? E de modo porque Moisés levantou, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 15 e 16. Ele nunca falou, creio, de sua morte, a não ser uma vez, sem mencionar o fato de que ia ressuscitar depois. 1 ano antes de ser crucificado, a caminho de Cafarnaum, disse a seus discípulos, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Marcos, capítulo 9, versículo 31 e 32. Isso 1 ano antes de sua morte. Logo, em Marcos, capítulo 10, versículo 32 ao 34, lemos: Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Isso não dá a impressão de que morreria como Marte.
como se ele não houvesse vindo ao mundo esperando morrer por um propósito especial. Marcos nos dá a saber também da sua transfiguração. Esse foi o concílio mais importante que se celebrou sobre a terra. Estavam presentes nele Moisés, o grande legislador, e Elias, o grande profeta, Pedro, Tiago e João, que passaram a ser os fundadores da nova igreja e da nova dispensação. Jesus, o Filho de Deus, e Deus, o Pai. Marcos e Mateus nos deixam às escuras. Não nos dizem nada do que foi dito, porém Lucas nos diz. Diz que falavam sobre sua morte, que haveria de ter lugar em Jerusalém. Esse foi o tema que interessava ao céu e creio que é o mais importante que se possa discutir nesse momento. O que Jesus Cristo veio fazer nesse mundo, o que sofreu, como sofreu e por que sofreu. Não um mártir. Agora quero rejeitar uma afirmação de que Jesus morreu como mártir. O povo diz que ele estabeleceu certos princípios e finalmente o levaram para a cruz, que a cruz foi algo acidental, que ele não pôde evitá-la e que morreu como mártir por seus princípios. Isso não contém uma palavra de verdade. Cristo não morreu como mártir. E a Bíblia não diz que morreria como tal em parte alguma. Ele colocou sua vida voluntariamente. Querem uma prova disso? Escutem suas próprias palavras. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. João, capítulo 10, versículo 17 e 18. Jesus Cristo não estava sujeito à lei. A lei não tinha demanda alguma sobre ele. Se ele tivesse quebrado a lei, teria tido que morrer por seu próprio pecado. Porém, ele era um cordeiro sem mancha nem contaminação e morreu como nosso substituto de modo voluntário. Esse é o ensino de Jesus Cristo. Quando Pedro sacou a espada e cortou a orelha do servo, o Senhor o repreendeu e lhe disse que poderia ter chamado 12 legiões de anjos se tivesse sido necessário. Um anjo, uma vez, matou a 85.000 homens. O que poderiam então ter feito 72.000? Creem que os soldados tinham poder para levar Jesus ao Calvário e à cruz? Com um gesto de sua mão, poderia tê-los destruídos a todos. Todo o poder de Roma, do inferno e da terra combinados não teriam podido tirar a vida do Filho de Deus. Ponho minha vida e volto a tomar. Ele se entregou voluntariamente, morreu como nosso substituto e essa é minha esperança do céu. Não tenho outra esperança, não quero outra. Quando as pessoas me acusam de pregar um evangelho antiquado, dou graças a Deus por esse elogio que me fazem. Prego o antigo evangelho. Tem aproximadamente 6.000 anos. O evangelho que prego tem sua origem no Éden. Em Mateus capítulo 26, versículo 28, lemos: porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Só 2 dos 4 evangelhos relatam o nascimento de Cristo, mas os 4 nos falam de sua morte e sofrimentos. Marcos diz no capítulo 14, versículo 24, esse é meu sangue do pacto que é derramado em favor de muitos. Logo depois de ter passado pela tumba e ter ressuscitado na manhã do domingo da ressurreição, diz em Lucas, capítulo 24, versículo 26 e 27. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés,
discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. É dito em outro lugar, segundo os Salmos, que tinha que sofrer e como tinha que morrer. Redimido com o sangue. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, lemos: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O ouro e a prata não podem redimir nossas almas. Como procurei mostrar, tínhamos a vida perdida. A morte tinha entrado no mundo com o pecado, e não existia nada, exceto o sangue, que poderia fazer expiação pela alma. Portanto, diz Pedro, não sois redimidos com prata e ouro. Se o ouro e prata pudessem nos redimir, não creem que Deus teria criado milhões de mundos cheios de ouro? Teria sido bastante fácil para ele, mas não somos redimidos com essas coisas corruptíveis, mas sim com o sangue precioso de Cristo. A redenção significa ser comprado de novo, e nós estávamos vendidos por nada, e Cristo nos redimiu, nos comprou outra vez. Como posso ser salvo? Você pergunta. Creia no Redentor, no Senhor Jesus Cristo, e descanse em sua obra consumada. Quando Cristo no Calvário disse, está consumado, esse grito foi do vencedor. Ele veio para redimir o mundo, e então o tinha feito, e feito sem preço de dinheiro. E seu grito ao mundo ressoa ao longo dos tempos. Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías, capítulo 55, versículo 1. Faz alguns anos, um amigo meu ia pregar em um domingo, quando eu e ele vimos a um jovem numa carruagem diante de nós. Uma senhora de idade o acompanhava. Quem é esse jovem? Perguntei a meu amigo. Vê esse bonito prado e essa terra, mas além com a casa que está nela? Sim, lhe contestei. O pai desse jovem perdeu tudo com a bebida. Meu amigo contou-me a história toda. O pai era um bêbado que dilapidou a propriedade e tinha deixado a esposa num asilo. Esse jovem, seu filho, foi trabalhar, ganhou dinheiro e regressou para comprar a casa e a terra. Agora vive com sua mãe na casa e a leva à igreja. Penso que essa é uma boa ilustração para mim. O primeiro Adão, no Éden, nos vendeu por nada, mas o Messias, o segundo Adão, veio e nos resgatou, voltou a nos comprar. O primeiro Adão nos levou a um asilo, por assim dizer. O segundo Adão nos faz reis e sacerdotes para Deus. Isso é a redenção. Obtemos em Cristo o que perdemos em Adão e muito mais. Os homens veem o sangue de Cristo com desprezo, porém, logo chegará o dia em que os homens verão que o sangue de Cristo é mais valioso que todos os reinos da terra. Suponhamos que essa noite você precise cruzar as portas da morte e entrar pela borda do Jordão para atravessá-lo, sem esperança em Cristo. Suponho que você é um milionário, de que lhe serviria seus milhões? O sangue de Cristo seria para você mais valioso que toda a prata e o ouro do mundo. As duas vozes. O sangue fala com duas vozes. Uma me fala de minha condenação, a outra de minha salvação. Se eu rejeito o sangue de Cristo, clama para mim condenação. Se o aceito, clama para mim perdão e paz. O sangue de Abel clamou contra seu irmão Caim. O mesmo pode-se dizer dos dias de Cristo. Quando Pilatos tinha a Cristo em suas mãos, disse aos judeus
Que farei com ele? Eles gritaram: Fora, crucifica! E quando lhes pediu a quem deveria soltar por ser a Páscoa, a Barrabás ou a Cristo, eles contestaram: A Barrabás! Logo, quando perguntou: Que, pois, farei com ele? Surgiu um clamor geral por toda Jerusalém: Crucifica-o! Não queremos saber nada dele. Pilatos se voltou e lavou as mãos e disse: Inocente sou do sangue desse justo. E eles gritaram: Seu sangue seja sobre nós e nossos filhos. Nós aceitamos a responsabilidade de sua morte. Nós aprovamos o ato. Crucifica-lhe e que seu sangue seja sobre nós e nossos filhos. Queira Deus que haja um clamor geral que diga que seu sangue seja sobre nós, mas não para nos condenar. Paz por meio do sangue. Vamos agora a Colossenses, capítulo 1, versículo 20, parte A. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Posso dizer-lhes que não há paz no mundo. Há muitos que são ricos, que são pessoas importantes e que não possuem paz. Não, jamais vi um homem que conhecia a paz sem tê-la conseguido no Calvário. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Uma vez o pecado coberto, a paz chega. Não há paz para o malvado. São como o mar agitado que não tem descanso. O Calvário é o lugar no qual se acha a paz. Paz para o passado e graça para o presente. Porém, há algo melhor ainda. E alegrem-se na esperança da glória de Deus. Alguns creem que quando chegam ao Calvário, já possuem o melhor. Mas existe algo melhor que lhes aguarda, a glória. Não sei se estão próximos dela, mas é possível que alguns logo sejam levados diante da presença do Rei. Um olhar seu será bastante para nos recompensar de tudo que tenhamos tido que carregar aqui. Sim, existe uma paz para o passado, graça para o presente e glória para o futuro. Existem 3 coisas que todo filho de Deus deveria ter. Quando os anjos nos trouxeram o Evangelho, eles proclamaram: Glória a Deus, paz na terra e boa vontade para com os homens. Isso é o que o sangue nos traz. Cobre o pecado e o elimina, nos dá paz para o passado, graça para o presente e glória para o futuro. Vamos agora para João, capítulo 19, versículo 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Sabemos que em Zacarias foi predito que se abriria na casa de Davi uma fonte para o pecado e para a impureza. Foi aí em João, então, que ela se abriu. O lado do Filho de Deus foi atravessado pela lança do soldado romano. Parece-me que esse foi o ato culminante da terra e do inferno, a culminação do pecado. Olhe o soldado romano que empunha sua lança até o próprio coração do Deus homem. Que ato infame! Porém, o que é que ocorreu? O sangue cobriu a lança. Demos graças a Deus. O sangue cobre o pecado. O mundo está agora em poder de um usurpador. Porém, Cristo logo o terá. O dia de nossa redenção se aproxima. Um pouco mais de sofrimento e ele irá regressar e estabelecer seu reinado e reinará sobre a terra. Ele vai rasgar os céus e sua voz será ouvida. Irá descer do céu com um grito. Ele irá plantar seu cetro desde o rio até os extremos da terra. Os abrolhos e espinhos serão arrancados e o deserto se regozijará. Alegremo-nos também. Veremos dias melhores. A escuridão e o pecado serão varridos junto com a terra, que será
descartada, e as ondas da morte e do inferno terão que retroceder. Oremos para que o Senhor apresse sua vinda. Vamos agora ler Romanos, capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que Deus dá, o dá gratuitamente, porque Ele se agrada em fazê-lo. Notem essas palavras, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Depois, no capítulo 5, versículo 9, lemos: Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O pecador é justificado por Deus através de sua graça incomparável, por meio do sangue de seu Filho. Justificado, isso é, como se nunca houvesse cometido pecado. Que coisa tão maravilhosa! Não ser acusado de nenhum pecado. É como se alguém tivesse uma dívida e quando vai pagá-la, lhe fosse dito: você não deve mais nada, tudo foi pago. Como? Como é possível? Eu comprei certas coisas aqui faz um tempo, porém não paguei a fatura e quero fazê-lo agora. Você não deve nada. Porém, estou certo de que foi aqui que comprei isso e aquilo. Em meu livro de contas, não há saldo devedor contra você. Alguém veio aqui e pagou tudo. Isso é a substituição. Eu sei quem pagou minhas dívidas espirituais. Foi o Senhor Jesus Cristo. Deus olha o livro de contas. Não há nada contra nós. Cristo foi levantado para a nossa justificação. Ser justificado é melhor do que ser perdoado. Suponhamos que você é detido por roubar $1.000 e você é processado e declarado culpado. Mas suponhamos também que o juiz tem misericórdia e lhe perdoa. Você até poderia sair do cárcere, mas com a cabeça baixa. Fui declarado culpado e tenho que encarar ao mundo com minha culpa. Porém, suponhamos outra vez que você foi acusado de roubar e não foi possível se provar isso. E quando chega o dia do julgamento, se verifica que não há nenhuma prova contra você. Foi justificado. Isso é uma grande diferença. Agora veja, Deus nos justifica por meio do sangue de seu Filho. Isso é o que significa o sangue. O pecado é coberto, eliminado, tirado do meio. Não existe nada contra nós. Não são essas boas notícias? Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, lemos: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Existem muitos que desejam ser salvos, mas que pensam que antes de sê-lo devem ser um pouco melhores. Se vocês esperam até que eliminem alguns de seus pecados, jamais serão salvos. Vocês não podem se libertar de nenhum pecado. Em vez de melhorar, irão se tornar piores. Porém, graças sejam dadas a Deus que Ele nos ama apesar de nossos pecados, mesmo antes de nos salvar de nossos pecados. Ao que nos amou e nos libertou de nossos pecados com seu sangue. Nos amou primeiro, logo nos libertou. Se tentarmos nos limpar a nós mesmos, não iremos fazer um trabalho satisfatório. O sangue nos cobrirá por inteiro. Basta que confiemos em Cristo. Quem acusará aos eleitos de Deus? Se Ele me há justificado, isso me basta. Hinos que duram. Por que gostamos de cantar o velho hino? Há uma fonte de sangue repleta que sai das veias de Emmanuel. Por que a igreja irá perdurar tanto sobre a terra? Por que se ouve cantar por toda a cristandade?
Lembro como ele me alegrava a alma antes de eu me converter. Não podia dizer a razão disso. Graças a Deus que todo o pecado é limpo nessa fonte. Esses hinos, com o fio carmesim, irão perdurar. Existe esse grande hino. Ó Cordeiro Celestial, foi ferido tu por mim, paz, perdão, vida eterna, achei Cristo em ti. Esse nos fala do Cristo crucificado. Nunca será deixado de ser cantado enquanto dure a igreja na terra. Logo, existe outro. Tal como sou, sem uma só escusa, porque teu sangue deste em meu proveito, porque me mandas que a teu seio volte, ó Cordeiro de Deus, acudo e venho. Esse é outro que irá perdurar, nunca nos cansaremos dele. Seguirá sendo cantado enquanto a igreja existir nessa terra. Direi-lhes, por que esses hinos são preciosos? Porque nos falam do sangue. Vejamos Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Eu gostaria de perguntar aos que não creem no sangue: que irão fazer com vossos pecados? Irão insultar ao Todo-Poderoso, oferecendo-lhe o fruto do vosso corpo para expiá-los? Pode o homem expiar o pecado? Se houvesse aqui alguém dos que se logram do sangue, quisera eu que nos reportassem o que é que irão fazer. Uma vez o Senhor se dirigiu a mim e disse: se você tem razão no que diz, eu estou equivocado. Se eu tenho razão, o Senhor está equivocado. Vi que era um ministro e lhe disse: bem, nunca lhe ouvi pregar. Se você me ouviu, pode me dizer em que consiste a diferença entre nós dois? Em que diferimos? A resposta do ministro: bom, você prega a morte de Cristo, eu prego sua vida. Eu digo às pessoas que sua morte não tem nada relativo com sua salvação. Você lhes diz que sua vida nada tem a ver com essa salvação e que é sua morte somente a que pode salvá-los. Eu não creio em uma palavra do que o Senhor diz. Respondi-lhe: bem, o que você faz com essa passagem? O qual levou nossos pecados sobre o seu corpo no madeiro? A resposta foi a seguinte: nunca preguei sobre esse texto. Novamente lhe fiz outra pergunta: e o que você faz com esse aqui? Não sois redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas sim com o sangue precioso de Cristo? Respondeu-me: também nunca preguei sobre esse texto. Tentei mais uma vez: bem, o que você faz com esse? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados? Ele respondeu-me novamente: também nunca preguei sobre esse texto. Resolvi ainda insistir: o que você faz com esse? Mas ele, ferido por nossas transgressões, moído por nossos pecados, e o castigo de nossa paz foi sobre ele. A mesma resposta: também nunca preguei sobre esse texto. Não aguentei e então perguntei: sobre o que você prega então? Ele vacilou um pouco e finalmente disse: prego ensaios morais. Veio a pergunta: você deixa de lado a expiação? Respondeu-me o pregador: sim. Disse-lhe: bem, a mim me pareceria uma impostura se o fizesse. Não faria sentido. Eu me encontraria em uma falsidade. Não saberia o que pregar. Ensaios morais sem Cristo, sem falar de sua morte. O jovem me contestou: bom, me parece o mesmo às vezes. Ele foi bastante sincero para confessá-lo. Sem a expiação, toda a pregação é um mito. A crucificação de Cristo é o fundamento de tudo. Se um homem não tem uma base sólida sobre o sangue, tudo quanto diz é falho. Sem derramamento de sangue, não se faz remissão de pecados. A carta de Hebreus está cheia de sangue. Vamos agora para Hebreus, capítulo 10, versículo 11 e 12. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus.
um sacrifício pelos pecados para sempre. Ele se ofereceu como sacrifício a si mesmo. Já não é necessário cordeiros agora, nem bezerros. O sumo sacerdote ofereceu-se a si mesmo. O sumo sacerdote de antes não podia sentar-se e descansar, sua obra jamais terminava. Porém, nosso grande sumo sacerdote ascendeu ao alto e sentou-se à destra do trono do Pai. A obra estava feita. Consumado és, disse. Todos os tipos e sombras estavam cumpridos nele e agora desapareceram. Creio que se um homem pudesse entrar no céu sem o sangue de Cristo, ele não seria feliz lá. Ele não poderia se unir ao grande cântico que ressoa em volta do trono. Não poderia cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro. Não poderia dizer que foi remido pelo sangue do Cordeiro. Perceber-se-ia num canto fora de tom com respeito ao resto. Não estaria em harmonia com eles e preferiria não estar ali, mas não poderia chegar lá. A única maneira é por meio do caminho novo e vivo que Cristo abriu. Vamos a Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Os judeus, antes que Cristo morresse, tinham que ter um sumo sacerdote que intercedesse por eles. Esse tinha de entrar uma vez ao ano no lugar santíssimo, com sangue para fazer intercessão. Porém, desde que Cristo veio, nosso sumo sacerdote, não necessitamos de nenhum Arão que interceda por nós. Quando Cristo morreu, abriu um caminho novo e vivo. Nos fez a nós todos reis e sacerdotes. Lemos que o véu que se rasgou era sua carne. Quando morreu na cruz e exclamou, consumado és, o véu do templo se rasgou em dois. Deus os rasgou. Deus o rasgou com sua própria mão. Já não há véu entre Deus e o homem agora. Não necessitamos que ninguém interceda por nós. Cristo morreu, sim, e também ressuscitou. Nós somos todos reis e sacerdotes agora. Podemos entrar diretamente, nós mesmos, no Santo dos Santos. Não precisamos que nenhum homem interceda por nossas almas. No momento em que um homem é salvo pelo sangue, passa a ser um rei e sacerdote. Deus lhe chama, filho meu. É um herdeiro do céu e da glória. É redimido pelo sangue. Foi feito próximo pelo sangue. Consegue a vitória sobre o mundo, a carne e o diabo por meio do sangue. Existe um versículo muito solene em Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Se um homem desprezava a lei de Moisés, o tiravam da cidade e o apedrejavam. Pecador, deixe-me perguntar-lhe algo. O que você está fazendo com o sangue do Filho unigênito de Deus? Digo-lhe que é algo terrível desprezar o sangue, rir e ridicularizar da doutrina do sangue. Preferiria cair morto de trás desse púlpito a fazer uma coisa semelhante. Tenho calafrios ao ouvir alguns homens falarem dele com desdém. Faz algum tempo, apoderou-se de mim um solene pensamento que causou uma impressão profunda em minha mente. A única coisa que Cristo deixou de seu corpo na terra foi seu sangue. Sua carne e seus ossos foram levados, porém, quando ascendeu, deixou seu sangue aqui embaixo. O que irá fazer com o sangue? Irá desprezá-lo? Lançá-lo fora? Que Deus nos dê a visão do Cristo crucificado. Ao viajar de local a outro por toda a cristandade, tenho visto que um ministro que deixe bem clara essa doutrina obtém fruto. Um homem que cobre a cruz
ainda que seja um intelectual e atraia grandes multidões, não tem vida e sua igreja não é senão um sepulcro branqueado. Aqueles que pregam a doutrina da cruz e têm a Cristo como a única esperança de chegar ao céu para o pecador e como o único substituto para o pecador, ou seja, que dão importância ao sangue, Deus os honra. Na igreja que se prega o sangue de Cristo, almas são salvas. Que Deus nos ajude a dar importância ao sangue do seu Filho. A Deus lhe custou muito dar seu Filho, e vamos procurar que não chegue ao mundo a notícia de que ele está perecendo por falta dele. O mundo pode nos abstrair, mas não a Cristo. Pregamos a Cristo em tempo e fora de tempo. Vamos aos enfermos e aos que morrem e apresentemos ao Salvador que veio para buscá-los e salvá-los, que morreu para redimir-lhes. Venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra de seu testemunho. Uma vez mais, em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Pecador, como você conseguirá que suas roupas sejam limpas, se não as lavou no sangue do Cordeiro? Como as lavará? Pode fazê-las limpas? Imploro do Senhor que, ao fim, todos possamos voltar ao paraíso descrito acima. Ali estão cantando o doce cântico da redenção. Que seja nossa sorte unir-nos a eles. No máximo, faltam só alguns anos para que estejamos ali, cantando o doce cântico de Moisés e do Cordeiro. Porém, se tu morres sem Cristo, sem esperança, sem Deus, onde irás parar? Ó pecador, seja sábio, não despreze o sangue. O ministro do Evangelho, já ancião, em seu leito de morte, disse: Traga-me a Bíblia. Colocando o seu dedo sobre o versículo, o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. E disse: Morro na esperança desse versículo. Ele não confiava em seus 50 anos de pregação, mas sim no sangue de Cristo. Que Deus nos conceda que quando chegue o momento em que tenhamos que apresentar-nos diante do grande trono branco, nossas roupas estejam lavadas no sangue de Cristo que purifica. Amém.